Olá, estamos chegando mais uma vez aqui na TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, o nosso bate-papo que sempre vai ao ar na segunda-feira às 8 horas da noite, com reprise na quinta-feira às 10 da noite e também aos domingos às 10 da manhã. A gente tem algumas outras reprises por aí na madrugada, o pessoal gosta muito, né? A reprise da reprise que a gente chama aqui, né? Na verdade, a gente tem que aproveitar porque o conteúdo às vezes é muito rico, né? Muito rico de informação, porque é um bate-papo que a gente consegue falar de coisas muito boas da nossa cidade. E a gente tem trazido aqui grandes pessoas, grandes convidados para a gente discutir a cidade de Sete Lagoas. E agora nesse ano tão turbulento da política brasileira e até da política local, a gente trazendo aí algumas pessoas que entendem um pouco de política e até participam, né, tanto da política como também aí do cenário da administração pública. E pode ficar aí na sua cadeira aí bastante reservada, com pipoca, refrigerante, porque esse ano teremos grandes entrevistas aqui, bons convidados, que vou te falar, vai sair fumaça. E hoje o nosso convidado aqui, grande amigo nosso aqui na TV Sete Lagoas, grande parceiro também, é o nosso grande amigo Márcio Vicente, ele que é o secretário da área de cultura, né? Não sei nem como que está essa questão da secretaria, que muda tanto, né? O Márcio parece que continua na mesma secretaria, né? Apenas um pouco diferente do que ele começou, né? Que também antes tinha a Secretaria de Comunicação, mas agora ele continua lá no seu posto na Secretaria de Cultura e também como um dos articuladores políticos aí da atual administração. Márcio, é um prazer estar recebendo você, depois aí de muita badalação que a gente teve nesse início de ano aí nos bastidores, as coisas vão começando a se encaixar e os nomes começam a aparecer de forma mais concreta. É um prazer estar recebendo você aqui e eu acho que vai dar pano para manga esse uma hora de bate-papo nosso. Bom, eu agradeço o privilégio, né, Santiago? É sempre um prazer muito grande estar aqui na televisão, participando desse seu programa, é um privilégio muito grande. E você disse muito bem na introdução, na abertura do programa, né? Vai sair bastante fumaça, né? E é bom, eu acredito que seja até muito interessante para a cidade, na medida que a cidade venha discutir os seus projetos, os seus problemas, né? As suas opções políticas. Isso faz parte da democracia e da própria cidadania. Então isso é muito importante que o Sete Lagoano participe desse processo e você, evidentemente, através da sua televisão, vem dando uma contribuição muito efetiva, muito importante para aquecer esse debate, levantar novas frentes de discussão, né? Isso é muito importante para a nossa cidadania. É um privilégio estar aqui. Ô Márcio, só para a gente introduzir aqui um pouquinho, eu queria que o telespectador entendesse. Você está lá na Secretaria de Cultura, mas você tem uma veia muito forte, tanto na comunicação como na política. Você já vem aí, né, desde garoto aí, trabalhando em campanhas publicitárias, em agências, em revistas, jornais. Você tem um vasto, né, trabalho prestado já nessa área e combinando sempre com a política, né? É engraçado, né? Isso é uma questão parece até que um viso familiar, né? Meu pai sempre foi político, trabalhou na emancipação da minha terra, foi prefeito 2 vezes lá, vereador a vida inteira, etc. E a gente gosta disso aqui. Eu, desde garotinho, eu via meu avô, meu tio, aliás, meus tios fazendo política, a gente sempre gosta disso. Mas apenas como colaborador, não é? Participando. Eu gosto dessa efervescência política. E, claro, sempre trabalhei na área da comunicação, já tive a oportunidade de participar da coordenação de 3 campanhas políticas para prefeito, para deputado, e participo. Eu acredito que nesses últimos 30 anos, 35 anos, eu venho, de uma certa forma, participando da vida política de Sete Lagoas, apenas como colaborador, como observador, como palpiteiro. E, evidentemente, também, não diria um estudioso do processo político da cidade, mas um interessado em acompanhar a política de Sete Lagoas. E gosto, inclusive, de guardar material de campanha. Eu acredito que eu tenha, e um dia vamos disponibilizar isso, né? Nesses últimos 30, 35 anos, eu acho que eu tenho um bom acervo sobre o que aconteceu na Polícia de Sete Lagoas, principalmente nas campanhas eleitorais. Então a gente, como observador, como interessado, influenciando pouco nessa área, porque eu não sou político. Eu, entre aspas, aí no máximo eu posso ser um aprendiz de marqueteiro, né? Só, PT saudações. Mas sempre atuei, claro, na área da comunicação. Isso aí, bem ou mal, eu perdi meus dentes, né?
mexendo com isso. Isso é evidente. Não Agora, só em Sete Lagoas. Você tem também livro escrito sobre política, né? Na realidade, eu tenho 2 livros sobre a área da política de Sete Lagoas. Uma que foi Coragem para Mudar, que foi mostrando 2 campanhas eleitorais do Ronaldo Canabrava, né? Quando ele se lançou candidato a deputado, todo aquele trabalho de ruptura com, na época, o prefeito Marcelo Sessé e com o setor político, do qual o próprio Ronaldo participava, ele rompeu com esse grupo político e se candidatou a deputado estadual, né? Então, e depois, evidentemente, ele deixou a Assembleia, ficou 2 anos como deputado e veio disputar a Prefeitura de Sete Lagoas. Então, essas 2 experiências, o rompimento dele com o grupo do então prefeito, né, se elegendo deputado estadual, e também a sua primeira campanha como prefeito, nós juntamos todo esse material direitinho e fizemos um livro chamado Coragem para Mudar. E, claro, eu até prometi isso no livro, que eu faria um segundo livro, que fiz realmente, mostrando a política, vamos dizer assim, na época, mas na época do, entre aspas, do coronel Marcelo Sessé, que era um governador da região, era o dono, entre aspas, aí, né, da polícia de Sete Lagoas. Então eu cheguei a fazer isso também, mostrando não só a trajetória do Marcelo Sessé, como de outros próceres políticos da sua época, etc., para contextualizar também por que o Ronaldo Canabrava veio propondo uma mudança, né? E que começou a fazer uma mudança e depois realmente se reelegeu prefeito, mas depois, inclusive, acabou cassado pela Câmara Municipal. Mas esse livro, realmente, ele não vai ser publicado, não foi e nem será publicado. Foi apenas umas memórias. Quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, né? Seria muito importante seria necessário que a gente esperasse um tempo para que a história pudesse se acomodar, né? Decantar direitinho. Poeira baixar. Porque pode desagradar. E, afinal de contas, também é uma visão minha, particular, pessoal. Apesar de que eu uso muito a imprensa da época, a imprensa escrita, as informações, né? Colhidas principalmente a imprensa escrita. Naquela época eu fazia uma coluna semanal no Jornal Tribuna, quer dizer, de análise política, etc. Tudo bem. Mas eu acho que já passou da época, e agora seria extemporâneo e seria altamente perigoso soltar isso aí. Precisamos ter a perspectiva da história para a gente avaliar isso de uma maneira mais... podemos considerá-lo, então, um cientista político nunca, local? Zero. Local, né? Não, local, você tem muita informação. Não. E aproveitando-se disso... É um elogio, mas eu não aceito isso nem como crítica. Não. Aproveitando-se disso, eu queria que você me explicasse, então, como se dá um cenário desse, por exemplo. Eu me lembro muito bem que quando o Ronaldo Canabrava era prefeito de Sete Lagoas, o Márcio Reinaldo era deputado federal. E os dois não batiam de jeito nenhum, não podiam nem se encontrar. E depois, na eleição do Márcio Reinaldo, os dois lá juntos. Como se dá isso na política? E essa é a política, não é? Aliás, eu uso uma coisa assim muito... até um pouco maquiavélica, como eu digo o seguinte, que a gente que trabalha na assessoria dos políticos, o secretário, um diretor, ou um amigo, ou está no partido, nós que não somos políticos profissionais, nós devemos ter muito cuidado de não radicalizar e nem nos transformarmos em inimigos dos políticos. Porque, na realidade, não existe na política essa inimizade política. Não existe. Eu diria para você assim, historicamente, por exemplo, aqui, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. O Lacerda metia o cacete no Juscelino quando ele foi presidente da República, o dia todo dia. Depois se uniram para fazer uma abertura política e tentar, vamos dizer assim, democratizar a revolução. E se transformarem em parceiros. Então eu acho o seguinte, eles têm, por interesses até legítimos, políticos, eles se unem amanhã. Porque muitas vezes a divergência é política, não é nada pessoal. Mas nós que não somos políticos, temos que ter o cuidado de não levarmos para esse relacionamento nosso questões pessoais. Ficamos na política, mas nós que não somos políticos, temos um pouco assim, talvez uma sensibilidade maior, né? Talvez não aquela técnica de engolir sapos, né? Que isso é do folclore político. Então, muitas vezes, nós não temos essa paciência, essa visão. Então, entramos, muitas vezes, no choque pessoal. E isso aí é que explica o que você está dizendo. O político, muitas vezes, diverge agora, mas se transforma amanhã em parceiros, em benefício, e tendo como objetivo um projeto político. Então, isso é natural na área da política. Nós estamos vendo agora, por exemplo, no próprio no cenário federal, acontecendo esses arranjos. Em Sete Lagoas também, nós
cada eleição... E ao mesmo tempo nós estamos vendo Cuba se unir com os Estados Unidos. Pois é, apesar de que o Fidel Castro meteu o cacete no Obama, né? Mas tudo bem, mas tudo é questão ideológica, tudo bem. Mas então eu acho que isso é a política. É isso que faz a política, inclusive uma ciência, né? Encantadora desse ponto de vista. E que a gente tem que levar... eu defendo a política como a arte da guerra. Como eu sou fã do nosso amigo Sun Tzu, eu acho que é isso mesmo, a política é a arte da guerra, só com a guerra refinada, uma guerra feita com mais inteligência, né? Com mais, vamos dizer assim, com mais palavra do que com obus, né? Do que com fuzil. Então é por isso mesmo. Então eu acho isso absolutamente natural. Ô Márcio, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu acho que meio que uma dança do crioulo doido. Olha só, lá atrás, né? Cessé prefeito, o Canabrava do grupo, depois sai fora do grupo, vem candidata, né? Depois acaba que toma a posição dele como prefeito, fica aí um tempo, depois o Leone era vice dele, ele é cassado, o Leone vai, fica no mandato 2 anos, o Leone vai e perde pro Maroca, que era uma união Maroca, Duílio e Ronaldo João, né? Aí depois vem o governo do Maroca, parece que não teve aquela consideração das pessoas, né? Foi um governo que foi analisado como, né, de aceitação baixa. Vem o Márcio Reinaldo como salvador da pátria, une-se todo mundo. Aí você vê ali, por exemplo, eu lembro lá numa foto, né? Márcio Reinaldo, Cessé, Duílio, Ronaldo Canabrava, Marcelo da Copercelta do lado do Márcio Reinaldo, quer dizer, Leone, todo mundo ali e tal. E agora, de repente, um cenário totalmente diferente, né? Um grupo de um lado, um Márcio do outro. Dança do crioulo doido, né? Pois é. E amanhã pode estar junto? Pois é, exato, claro. São essas injunções políticas, são os interesses políticos, partidários, né? Dos projetos individuais, pessoais, né? Então é difícil realmente você manter um grupo, acomodar um grupo durante um longo período em função de um projeto. É o que aconteceu com o Cessé. O Cessé, ele tentou fazer um projeto de Sete Lagoas para dominar a política durante 20 anos ou mais. Eu tenho uma avaliação, uma visão do que aconteceu com ele, que, claro, talvez seja diferente do que ele quis dizer. Mas essa ruptura começou, por exemplo, na época do Ronaldo Canabrava, porque, na realidade, isso é típico da política. Eu acredito que não é só de Sete Lagoas, não. Talvez Sete Lagoas foi de uma maneira mais exacerbada, porque o Cessé realmente era um líder, né? Um líder um pouco coronel. A atitude dele de direção política era exatamente quase como eu sozinho. Eu imponho, eu peço, eu mando, eu quero desse jeito. Então, a ruptura... e até vindo assim de uma escola, né? Uma escola a nível de Brasil que tinham muitos políticos assim, né? Não, inclusive Sete Lagoas, o núcleo político de Sete Lagoas, por exemplo, era um grupo de conciliação. Você vai lembrar aí do Miguel Arraes, por exemplo. Por exemplo, o Renato Azeredo era um conciliador, não é? Renato Azeredo não brigava com ninguém, era um conciliador. Quer dizer, então quando o Cessé veio quase como uma unanimidade, quando foi prefeito, não é? Apesar de que a eleição dele não foi fácil também não, para o primeiro prefeito, etc. Mas ele tinha um grupo. E depois ele, exatamente em função daquela liderança muito forte, muito intransigente, muito personalística, o grupo foi desmanchando, não é? Se você analisar o cenário por isso Sete Lagoas, o pessoal todo que hoje estaria, vamos dizer assim, na faixa dos 60 anos, que fazia política há 20 anos atrás, todos essas personagens políticos pertenciam ao grupo liderado pelo prefeito Marcelo Cessé. E o Ronaldo foi o último a sair. Por quê? Porque o prefeito, na época, ele queria impor candidato a deputado o Maurício Campolina. E não partir para uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa numa agência que eu escolho e que dá o resultado que eu quero que dê. Então, quer dizer, fugia da realidade. Hoje, por exemplo, acontece certas pesquisas aí que você fala na pesquisa, mas vamos ver que o Instituto fez, com a base da pesquisa, com a metodologia usada. Quer dizer, você tem pesquisas e pesquisas, não é? Então, por isso é que pesquisa é um instrumento tenho uma muito pesquisa perigoso. que eu questiono muito, é o seguinte, na última eleição que o Hélio Costa foi candidato a governador de Minas Gerais, eu lembro que tem uma época da campanha que ele estava, se não me engano, com 78% e o Anastasia estava lá nos 30 e pouco.
e no final virou tudo. Pois é, como que se explica isso? Explica que são pesquisas, entre aspas, eu não vou provar, mas você tem que observar o quê? A metodologia, onde foi realmente pesquisado, se a empresa tem realmente condição de fazer uma estratificação, né, do eleitorado daquela cidade, porque eu posso levar uma pesquisa a mostrar que eu, Márcio Vicente, sou o melhor candidato a prefeito de Sete Lagoas, depende da amostragem que eu fizer. Então, se há algum instituto, por exemplo, que não seja de primeira linha e que aceita ser manipulado ou me dá um resultado realmente que me interessa mais, isso tudo acaba influenciando o eleitor e eu tenho a pesquisa que eu quero. Agora eles dizem o seguinte, mas a pesquisa de boca de urna dá certo. É claro, um instituto não é imbecil para fazer uma pesquisa de boca de urna e manipular. Porque ele vai ter no dia seguinte, ou daí a 2 dias no máximo, o resultado das urnas. Então ele acerta. Porque aí ele limpa a honra dele, o instituto achou. Quer dizer, e também tem um aspecto, Santiago, todos nós sabemos, que uma pesquisa é um retrato do momento. Não é? Isso pode mudar, isso nós já vimos aí a nível nacional. Ainda mais do jeito que as coisas estão ultimamente, pode mudar. E hoje, por exemplo, com essas mídias sociais, você muda a opinião do eleitor de uma hora para outra, ou manipula, não é? Então, hoje a pesquisa realmente ela pode se prestar ao interesse de um candidato. Agora, eu quero saber o seguinte, se a pesquisa que um candidato, um pseudo-candidato ou um pré-candidato traz e fala e divulga, né? Divulga, é a pesquisa de interesse dele. Peraí, mas você está falando da pesquisa, eu acho que a pesquisa é uma coisa que faz parte da eleição. Mas nós, né, eu também já tenho várias campanhas que eu trabalho nas eleições, a eleição em si, ela demanda várias coisas. E uma das coisas que eu sempre falo com todos os candidatos é o seguinte, você tem dinheiro para fazer a sua campanha? Eu acho que é uma das coisas, assim, porque o voto custa, né? O voto tem um valor, né? Não é que o cara vai lá comprar o voto, né? Mas ele, se for fazer a organização da campanha toda, ele tem que saber quanto que custa o voto para ele ser eleito. Por quê? Porque ele tem a menina que segura a bandeirinha na rua, né? Ele tem a menina que tem que entregar o panfleto, tem um custo do panfleto, tem um carro de som, tem as mídias que ele faz, quer dizer, tudo aquilo tem um custo, e tem que dividir tudo aquilo no número de votos que ele precisa. E aí é aquela questão também, né? Como é que está sendo esse dinheiro e de onde que está vindo esse dinheiro? Tem investimento? Não tem investimento? Isso é uma coisa muito séria, não é, Márcio? E hoje, inclusive, a fiscalização é seríssima em cima disso, né? E vai piorar mais ainda, não é? Em função do que esse descalabro que nós estamos vendo aí, de Caixa 2, de tal empresa. Inclusive, o valor a ser gasto nas próximas campanhas é inferior ao da... Não, mas é um percentual bem menor. E hoje, em Sete Lagoas, um prefeito vai ter que... poderá investir na sua campanha menos de R$1 milhão. Menos de R$1 milhão. Quer dizer, me parece que é 960 mil um prefeito, pô. Quer dizer, isso, levando em consideração os custos, né, gerais que tem, de produção, etc., é um valor muito pequeno, relativamente pequeno, pelo menos. Vão ter que fazer milagre. Usar cabo eleitoral, exatamente, o amador, apesar de que também diminuiu muito vamos dizer assim, o poder do candidato de usar as mídias. Por exemplo, não pode ter mais, por exemplo, pintar muro, não pode, já desde a eleição passada não pode ter outdoor, que custa caro. Não pode dar brinde nenhum. Brinde acabou. Não pode fazer showmício. Não pode fazer nada disso, né? Quer dizer... Não pode contratar nenhum artista. Não é, exatamente. Então, quer dizer, a própria Justiça Eleitoral já reduziu significativamente essas despesas. Quer dizer, então hoje você tem que usar o quê? Mídias sociais. É lá o seu cabo eleitoral, mandando uma mensagem para o seu amigo, etc. Né? Alternar. Quer dizer, um cabo eleitoral eletrônico, moderno. Né? Uhum. Na época do meu pai, eu saía de casa em casa, dava marmitinha, né? com suas cédulas já, etc. A coisa está mudando. É bom, em parte, porque hoje também é o seguinte, o eleitor é muito bem informado. Quer dizer, bem informado ou não? Ele tem um acesso a muita informação. Aliás, diríssimo, ele é bem informado. Agora, o que tem que prestar atenção é se a qualidade da informação que está chegando para ele é razoável. Porque o que se passa de mentira, de coisa, né, nessa área... por exemplo, inventar uma coisa hoje é muito fácil. Nessa internet, eu tenho um amigo que falou uma coisa, a internet, por exemplo, me fez uma observação alguns anos atrás, e um dia desse até eu usei esse conceito dele para rotular a internet. A internet aquela besta do Apocalipse, a grande prostituta que está lá no Apocalipse São João, a 666, que a internet recebe tudo.
tudo você põe e coloca ali, tudo. Se você não tiver um grande poder de análise, de avaliação, aquilo, qual o percentual de mentira da internet? Já falaram que é mais de 90%. Por exemplo, esse final de semana mesmo, de Sete Lagoas, as redes sociais foram invadidas aí por alguém que lançou salários, não é? De pessoal da prefeitura, de secretário, diretor, etc., que eu até quando li, falei assim, eu quero saber onde é, para onde está indo o meu, porque não é esse não. Eu falei assim, minha mulher vê isso aqui, ela falou assim, pô, onde é que está indo esse dinheiro? Como é que está o nosso armazém lá, o padeiro, né, o verdureiro? Quer dizer, mentiras que você recebe de um amigo, etc., né, que ele vem de outros seus amigos, etc., e se nós não tomarmos cuidado, nós seremos enganados. Então esse é um dos problemas que tem e que nessa campanha, já houve isso nessas campanhas passadas, mais ainda será potencializado. Essa é a minha opinião. Márcio, você estava falando aí sobre a política em si, né, os grupos políticos e tal. Eu queria falar sobre o núcleo duro, né? Eu acompanho alguns grupos e tal, e até na política nacional a gente tem observado algumas coisas. Quem são aquelas pessoas que reúnem naquelas reuniões internas ali, né? Às vezes até em horários, né, não muito propícios para a imprensa a se aproximar, porque são as decisões principais que são tomadas. Como é que você tem conhecimento dos núcleos duros, né, esses núcleos de participação aqui na nossa região? Eles existem de fato? Quem que são as pessoas que estão por trás desses grandes candidatos que nós tivemos ao longo da história? Não, você fala atualmente ou ao longo da história. Eles existem mesmo, são grupos fortes, não são? Quem que são eles? São empresários? São quem? Perfeitamente, claro, sem dúvida, são políticos, né? E empresários também, porque existe uma pressão muito grande do empresário. Você vê também o exemplo nacional. Isso acontece também em nível menor, evidentemente, menos intenso, até na política municipal. Tem interesses de jogo, né? Tem interesses em jogo. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, medir isso direitinho, eu sinceramente não sei medir nem identificar. E se eu soubesse também, eu não ia poder falar. Não pode falar. Não, mas eu falo assim, estou falando do conhecimento, né? Ah, claro que existe. Existe isso também na nossa região? Ou um cara cisma de ser candidato e vai sozinho, e vai aproximando gente dele? Ou isso aqui também é organizado? Isso você nota, por exemplo, em Sete Lagoas, por exemplo, nós temos recentemente, não precisamos dizer nomes, mas você está vendo que um certo setor da cidade, vamos dizer assim, parte de um segmento empresarial, por exemplo, quer trazer nomes, por exemplo, novos para o embate político. Bom, por um lado, eu acho isso salutar, porque a gente precisa de lideranças novas. Nós temos que renovar. Né? Deveremos trazer, esse pessoal poderá trazer, evidentemente, grandes contribuições para o aperfeiçoamento político. Vamos falar mais direto aqui. Eu vou dar um exemplo, né? Que eu fiz essa entrevista aqui semana atrasada com o Aloysio, que é o atual presidente do PMDB. Ele, de certa forma, se tornou uma liderança. Mas dizer que o grupo dele é coordenado pelo Douglas, né? Que é deputado estadual. Mas aí a figura do Douglas fica como uma pessoa que está encabeçando um grupo. Mas, na verdade, é o Douglas que encabeça o grupo, ou tem um núcleo de pessoas ali por trás dele articulando as coisas? Não, é isso que eu estou querendo chegar. Na minha avaliação... na sua avaliação. Na minha avaliação, acho que o Douglas pode ser o porta-voz, né, desse grupo. Porque o Douglas, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que ele é um fenômeno eleitoral. Mas o Douglas, ele ainda tem que comer muito sal político para ser realmente um político. Ele não tem essa experiência política, foi 2 anos de vereador, dá um prestígio político e dá uma experiência política, dá, mas 2 anos como deputado, quer dizer, é um deputado, inclusive, eu diria, do baixo clero, não é nem da cúpula da Assembleia. Quer dizer, é claro que um deputado ou o secretário de Estado recebe, isso não quer dizer prestígio político, não. Isso é um prestígio, muitas vezes, ali do voto que ele vai dar na Assembleia em função dos interesses do governo. Quer dizer, eu acho que o Douglas não é. Os gurus políticos do Douglas, no meu entender, são 2 pessoas. O próprio Aloysio, que é uma grande figura, um empresário da maior... Nós temos por ele a maior estima, eu sou um admirador pessoal do Aloysio, sou um fã do Aloysio, etc. E o outro é o Geraldo Padrão, evidentemente, que fez o palanque para o Douglas Melo. E que, evidentemente, é um dos seus principais gurus, não é? E o Geraldo Padrão também é um político experiente. Então o Douglas deve ser o porta-voz por ser aquela pessoa que tem um cargo eletivo. Mas aí o Duílio não está no meio desse grupo, não? O Duílio eu acho que hoje já não está mais. Eu tenho impressão, até onde eu posso avaliar o quadro político da cidade, o Duílio já não está mais fazendo parte desse grupo.
Eu acho que não. E nós, nas próximas semanas, nós veremos isso. Eu acho que o Duílio teve alguns interesses dele, políticos, etc., contrariados, em função exatamente dessa nova liderança eleitoral, né, que é do Douglas, que realmente ele é um cidadão que tem voto, né, tem seu prestígio, não vamos tirar isso, evidentemente tem seu prestígio, e tem, evidentemente, a sua força eleitoral, e vai ter essa sua influência. Apesar de que eu acho que o Douglas, no meu ponto de vista, ele está vivendo um dilema do labirinto, do famoso labirinto do Minotauro, na nossa mitologia grega. E ele está na porta do labirinto. E ele, se ele não tomar cuidado, ele vai se perder nesse labirinto ou vai ser engolido pelo Minotauro. Por quê? Eu acho que o Douglas, se você me permite dizer aqui, eu avaliaria da seguinte forma, isso é meu ponto de vista pessoal, claro, né? Meu ponto de vista, de observador da cena política. O Douglas tem 2 projetos hoje. Tem um projeto chamado Douglas Melo, que é dele, e tem um projeto chamado Amigos de Douglas Melo. E acho que está diante de um dilema pelo seguinte, veja só o que vai acontecer com o Douglas Melo. Os amigos do Douglas Melo, o grupo de Douglas Melo, quer que ele venha a ser prefeito de Sete Lagoas. Então vamos pela hipótese de que ele ganhe a eleição. Eu não vou discutir a situação da prefeitura, etc. Mas veja o que vai acontecer com o político Douglas Melo. Ele vai ter como prefeito, aquilo que ele hoje faz diariamente contra a administração municipal. Ô, dona Maria, tem um buraco ali na rua assim, tem um esgoto arrebentado em tal lugar, falta algo em tal lugar, tem isso assim direitinho para cobrar do prefeito. Ele vai ser o telhado de vidro, ele vai ser o alvo. Porque ele, como deputado, ele ainda tem o palanque da rádio, mas como prefeito ele não vai ter esse palanque, então ele vai ser o alvo das críticas. Porque não se iluda, vai haver um programa de rádio... Não, mas espera aí, a rádio não pode só falar bem dele? Não pode falar bem dele, mas não adianta. Não adianta falar bem, porque a própria o problema não é resolvido, né? A própria opinião pública Lagoa esclarecida, até onde eu sei, e as pesquisas que nós temos revelam, o Mar Reinaldo tem um excelente conceito, e tem muita gente que fala bem dele. Agora, tem gente que ouve o que a rádio diz, que também eu não sei. Essa audiência também não é a que a gente imagina que seja, não. Nós temos algumas pesquisas internas que até assim. Muito bem, vamos para a hipótese que ele vai seja prefeito de Sete Lagoas. Ele vai ficar 4 anos prefeito de Sete Lagoas. Depois ele vai ter que esperar 2 anos para voltar à Assembleia. Será que ele vai ter na região aquela votação que ele teve? Porque ele deixou de ser deputado, de certa forma, ele, entre aspas, traiu esse eleitorado das cidades vizinhas. E o que ele fez como deputado pelas cidades em 2 anos? Não fez nada. Um deputado estadual faz muito pouco. Relativamente faz muito pouco. O Estado está quebrado. Muito bem. Então ele vai esperar 2 anos para voltar a ser deputado de novo. Será que ele vai conseguir a reeleição? Ou então ele vai esperar mais 2, quer dizer, 4, para voltar a ser prefeito de Sete Lagoas. Muito bem. O que vai acontecer com ele? Vai acontecer aquilo que aconteceu com um amigo meu, que aliás ele foi meu colega, formando junto direito, que é o Diniz Pinheiro. Quando ele for candidato a vice-governador, eu falei para ele, Diniz, não entra numa gelada dessa não. Você vai perder a eleição com o Pimenta da Veiga e você vai sumir do cenário político mineiro. O que vai acontecer com você? Você vai ter que ser, vou esperar 2 anos para ser candidato a deputado estadual de novo, quer dizer, perder toda uma brilhante carreira de deputado estadual, presidente da Assembleia, etc. Vai ter que concorrer com seu irmão para deputado federal, vou ter que concorrer com seu sobrinho para ser prefeito de Birité. Onde está o nosso amigo Diniz Pinheiro? Está articulando, mas perdeu todo esse ímpeto. Agora, o que o Douglas poderia ser? Eu acho, Márcio Vicente, diria para ele assim, Douglas, ser como deputado estadual. Ele deveria até, eu vou dizer uma coisa aqui, que seria uma proposta muito, poderia ser tomada até como indecorosa. Ele deveria se unir ao prefeito Márcio Reinaldo. Sabe por quê? Porque o Márcio Reinaldo poderia ser a vitrine para ele, como deputado estadual, para projetar as obras que trouxesse para Sete Lagoas, para projetar. E amanhã, o Márcio Reinaldo saindo da prefeitura de Sete Lagoas mais 4 anos, o Márcio Reinaldo tem um espólio como deputado, aliás, antes disso, né, daqui a 2 anos, um espólio como deputado federal, que elege o Douglas 2 vezes. Elege ele em Sete Lagoas e no Jequitinhonha, no norte de Minas. E o Douglas pode ser um deputado federal e pode fazer uma brilhante carreira e chegar a ser até, por quê? Ele é um cidadão inteligente, novo, bem articulado, bonito, fala bem, não é? Poderá ser, por que não governador do Estado? Tem que se preparar para ser, estudar, preparar, se juntar a lideranças políticas para aprender no dia a dia coisa. Por que não? Não pode ser? E agora, nós estamos na iminência de perder uma grande liderança, porque é o seguinte,
E ele pode vir a ser candidato a prefeito de Alagoas, vai ser derrotado. Por exemplo, nós temos feito pesquisas, etc., e vamos continuar fazendo. Você tem que ter pesquisa, porque senão passa a ser palpite de fulano, palpite de Beltrano, palpite isso não é. E hoje a política não é palpite, não. Quer dizer, você tem que fazer uma pesquisa, saber realmente o que está acontecendo. Não é isso que acontece conosco como médico? A política é a mesma coisa. Vamos acabar com o negócio de supositrômetro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, porque nós já passamos do tempo aqui do primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos continuar falando um pouco sobre esse ambiente eleitoral que a gente começa já a se definir em Sete Lagoas para as eleições de 2016. Vamos tomar uma aguinha aqui, vamos dar uma refrescada aí, se você quiser também tomar uma aguinha, refazer aí a sua pipoca, já nós voltamos.